Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui no nosso mixer. Vamos deletar esse quadrinho aqui que a gente tinha feito, certo? Vamos pegar esse botão aqui que a gente tinha colocado aqui para ver como é que ficava. Vamos voltar ele para o lugar, vamos apertar a seta para a esquerda e vai voltar para lá, certo? Agora vamos pegar, vamos colocar ele aqui do lado, aqui, ó. Vamos analisar. Eu acho que essa parte aqui está muito escura. Vamos dar uma clareada nela, porque ela tem uns efeitos aqui, ó. Que aqui é mais preto, tá vendo? Na borda. Aqui tem um clarinho, ó. Aqui também beirando aqui é mais preto. Então vamos colocar ela mais escura. Se eu colocar um preto ali, ó, não dá nem pra ver, tá vendo? Vamos colocar vamos desagrupar, Ctrl U para desagrupar ela e vamos colocar uma cor mais clara aqui um pouco. Vamos pegar daqui, ó, opa, pegar o conta-gotas, pegar essa cor aqui, ó, que é mais clara e preencher ele ali, dá uma clareadinha, tá vendo? Agora vamos dar um contorno preto aqui, ó, aqui tem um preto, tá vendo? Contorna ele todo. Vamos aumentar a espessura aqui para 0,3. Aí, tá? E aqui também. Vamos dar um Ctrl R e dar o contorno, já que a gente tinha colocado um contorno ali de 0,3, vamos só pôr preto nele, certo? Só que aqui, ó, você vê que o contorno passa por fora do branquinho aqui, ó, que a gente colocou ali. E por fora aqui, então vamos ajustar esse preto aqui, tá? Vamos pegar ele aqui, ó, vamos trazer pra cá, aí, e vamos levantar ele aqui, ó, aperta Shift, que aí ele vai, ó, tá vendo? Você mexe aqui, ele mexe do lado oposto, ó. Mesma distância que você alterar aqui, ele altera lá, se você apertar a tecla Shift. Aí. Acho que ficou melhor assim, tá vendo? Deu um destaque maior. Vamos ver esse azulzinho que a gente colocou aqui dentro. Ó. Ele tem uma parte mais escura aqui em cima. Desce e vira aqui, ó. Certo? Isso aqui não é um filete, é tipo uma sombra. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar ele aqui, vamos duplicar ele aqui, vamos pôr um fio em volta e vamos tirar o preenchimento e vamos aumentar ele aqui proporcionalmente aqui, ó. Até com a Shift apertada, você faz isso aqui, dá um clique pro lado direito e solta, tá? Agora vamos trazer ele pra cá, baixar ele um pouquinho aqui, aí, certo? Agora vamos pegar esse aqui, com Shift acionado a gente seleciona o outro e vamos aparar, vamos deletar isso aqui, certo? Aí ficou assim, ó. Vamos dar um Ctrl Z para alinhar e vamos pegar aqui e trazer ele para cá, ó. Certo? Vamos preencher ele de preto e tirar o filete, certo? E vamos transformar ele em bitmap. Converter ele em bitmap 200, fundo transparente, RGB, suavização de serrilhado. E aqui vamos colocar ele bitmap, desfocar de gaussiana. Tá muito, ele sumiu lá, tá vendo? Vou deixar bem pouquinho aqui, ó. Aqui. Aí. Dá pra ver, não sei se vocês estão vendo aí, eu tô vendo aqui que ficou uma marca mais escura aqui, ó. Tá?
E aqui vamos ver o que a gente faz aqui. Em vez de deixar um filete em volta, ele tá meio, tá vendo? Ele não tá como um filete aqui, ele tá uma sombra também. Então vamos aumentar mais um pouquinho. Vamos pôr 0,5. Vamos dar um mais, porque o filete tá assim, ó. O preenchimento, a gente quer preencher, a gente quer só um filete sozinho, certo? Então vamos duplicar aqui, vamos tirar o preenchimento, vamos converter em bitmap, ok, vamos desfocar ele, desfocar de Gaussiano, aumentar um pouquinho e vamos dar um ok. E vamos colocar ele aqui na... Opa, apertei a setinha foi pra lá. Foi lá pro 200 que a gente tinha setado, né? Vamos tirar esse... Vamos ver como ficou. Acho que não ficou legal não. Vamos dar um Ctrl Z aqui em tudo. Vamos pôr ele daqui. Tirar o filete disso aqui, ó. Vou colocar isso aqui e vou alinhar ele aqui. Tá? Vamos pôr aqui bitmap, converter em bitmap. Pegar esse preto aqui, ó, que esse preto aqui é RGB, ele é mais forte, tá vendo? Essa paleta aqui. Vamos por bitmap, converter em bitmap, ok. Tá? E agora vamos por efeitos, bitmap, bitmap, desfocagem gaussiana. Habilitar só mais um pouquinho. Aí. Dá um ok. Aí agora acho que ficou legal. Agora vamos apertar o Alt para selecionar e clicar aqui para selecionar o objeto que está atrás do bitmap aqui, certo? Aperta o Shift e seleciona o bitmap e dá uma intersecção aqui, ó. E deleta o bitmap. Vamos ver como ficou. Ó, ficou uma sombra melhor ali, certo? Esse bitmap aqui que ficou, ele não está servindo para nada. Foi aquele que a gente fez a primeira vez, certo? Vamos deletar ele aqui, ó. Agora ficou melhor, ó. Tá? Então vamos pegar tudo isso aqui e vamos colocar no lugar aqui, e agora vamos apertar a seta para a direita. Pronto, terminamos de fazer esse botãozinho aqui, tá? Agora já ficou mais realista, né? Concorda? Com as sombras, tudo, ó, tá? Então, vamos voltar aqui. Vamos fazer agora, pessoal, essa parte da frente aqui, ó. Você tá vendo que essa parte preta aqui, ó, é a lateral dessa tampa que tem na frente aqui, ó. Tem uma tampa que tem na frente aqui, ó. Certo? Aqui, ó. E isso aqui é a lateral dela.
tá? Então vamos esquecer o preto, vamos fazer a tampa, depois a gente vê o pretinho. Vamos pegar a ferramenta Bezier, vamos passar desse amarelo aqui, depois a gente recorta e vamos clicando aqui para fazer a frente aqui, tá? Aqui, ó. Aqui. 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 Com um amarelinho aqui. Para visualizar melhor, certo? Aqui. 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 E aqui. Certo? Bem aqui. Pá. Aqui. E vamos fechar aqui. Agora vamos dar um zoom out aqui. Vamos selecionar tudo ele. Vamos clicar em curva, tá? Vamos dar um Alt Z aqui para tirar o alinhamento, né? Aqui, esse aqui vem aqui. Vamos dar uma chegadinha para lá. Aqui um ponto selecionado, a gente deixa ele na vertical e passou um pouco do preto ali, vamos descer ele aqui, ó. Ficou certo, tá? Umas diferencinhas que a gente deixa passar batido, né? Que é muito pouca diferença. Aqui, aperta o Ctrl e puxa ele pra cá. E aqui também, aperta o Ctrl e puxa ele pra cá. Tá? Aqui é a mesma coisa, aperta o Ctrl e puxa ele pra cá. O Ctrl e puxa ele pra cá. Mais um pouquinho aqui e aqui vamos dar uma subidinha, certo? Aqui tá certo. Aqui tem essa curva aqui, ó. Vamos dar um Ctrl aqui. Aqui. Esse aqui a gente puxa aqui para acertar. Esse aqui puxa pra cá e esse aqui pra cá, certo? Agora vamos selecionar esse amarelo aqui, ó. Shift, seleciona esse aqui, vamos aparar, tá? Pronto, ficou aqui dentro só, certo? Muito bem. Agora vamos dar o efeito esse efeito aqui de degradê nele aqui, certo? Você vê que ele começa mais escuro desse lado aqui do que desse aqui, ó, certo? Então vamos dar esse efeito nele aqui. Vamos pegar a ferramenta aqui, preenchimento interativo, certo? Que é a tecla G. Então G. Vamos tirar ele daqui. E dar uma cópia nele. Vamos apertar o preto aqui, do lado direito, fazer uma cópia dele, aperto mais e arrasta ele para a direita aqui, ó. Certo? Agora aqui vamos preencher ele com
essa ferramenta aqui, ó, tá? O conhecimento interativo aqui, ó, que é o G, né? Clica aqui na esquerda, na direita, vem para a esquerda, e aí? Aqui já está selecionado, tá vendo? Então vamos pegar essa cor aqui, ó, tá? E aqui vamos selecionar o conta-gotas e pegar essa cor aqui, certo? Vamos fazer o seguinte, vamos dar um clique aqui no meio, que parece que aqui no meio é mais claro, certo? Vou deixar ele bem no meio aqui e vamos pegar essa cor aqui do meio aqui, aí. Certo? Agora vamos clicar com o lado direito aqui, arrasta para cá, solta e põe copiar preenchimento aqui, certo? Então copiamos o preenchimento, vamos levar para lá para ver como é que ficou. Aperta a seta da direita, certo? Ficou o botãozinho nosso aqui, ficou por baixo. Vamos dar um laço aqui, selecionar ele e vamos dar um Shift Page Up para ele subir, certo? Esse aqui vamos tirar o filete dele, ó. Vamos ver como ficou. Ó. Ficou assim, certo? Então tá bom, vamos voltar para cá. Vamos dar essa sombra preta aqui nele, certo? Então vamos selecionar ele aqui, ó. Eu tinha duplicado ele, não tinha? Vamos dar um Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z e Ctrl Z. Esse aqui. Então ele já tá no lugar aqui, tá? Vamos só tirar o filete dele aqui, ó. Beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos dar um mais para duplicar ele e vamos pegar e vamos puxar ele aqui para baixo, aqui, ó, no lugar da sombra, certo? Vamos dar um filete mínimo aqui, vamos preencher de branco pra gente ver onde a gente tá. Vamos pôr o amarelo no filete aqui, ó, tá? Então aqui a gente já trouxe ele pro lugar que ele tem que ficar. Agora vamos pegar esse aqui, vamos pegar toda essa lateral aqui, ó, certo? Esse aqui, dá um zoom total aqui, vamos pegar tudo isso aqui, ó, certo? Aqui em cima a gente vai pegar aqui e vamos puxar para a esquerda aqui, ó, tá? Esse tantinho aqui, ó, preto ali, tá? Agora vamos pegar a esquerda, o lado direito aqui, ó, todo e puxar para a direita. Puxar aqui para a direita, certo? Aí. Diminuir um pouquinho. Aí. Beleza? Então tá. Agora vamos deixar esse aqui desse lado. Vamos clicar nesse amarelo aqui, nesse aqui. Vamos duplicar ele aqui para cá. Vamos preencher isso aqui de preto que a gente fez. Preto e mandar tirar o filete e mandar para trás. Ele tá atrás da foto, né? Vamos clicar aqui e trazer tudo para frente. Aí. Vamos dar um bitmap nele também. Bitmap, converter em bitmap. Ok.
Bitmap, desfocar. Aqui a gente vai desfocar só um pouquinho, tá? Desfocagem gaussiana. Eu acho que tá bom já, deixa eu ver. Ok, certo? Vamos selecionar aqui. Vamos deletar isso aqui. Vou selecionar aqui o bitmap, depois vamos colocar aqui, olha, pra você ver, tá vendo? Certo? Agora vamos dar uma seta para a direita. Certo? Foi para lá. Agora vamos selecionar o botão e trazer para cima. Certo? Vamos ver se ficou muito escuro. Se ficou muito escuro, a gente dá uma preencher aqui, tirar o preenchimento para ver, né? Vamos trazer esse que a gente fez aqui, uma cópia dele. Bom, clique aqui. Vamos trazer ele perto desse. Tá bom, certo? Vamos ver lá. Tá bom, não tá? Agora aqui, ó, você tá vendo que tem um branco aqui, ó, certo? Que vem até em cima aqui, ó, tá? Um botão. Então vamos colocar ele aqui. Aqui a gente tinha feito, ficou um bitmap aqui, certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar deixa eu ver, aqui tá um grupo, não. Vamos dar um Alt e vamos pegar o que está atrás ali, certo? Vamos dar um mais e um Shift PJ para trazer ele para frente aqui, ó. Vamos tirar ele daqui. Vamos fazer isso aqui, ó. Puxar ele para o lado aqui um pouquinho e dar um clique aqui, ó. Certo? Dá um aqui. Ficou bom ali. Vamos ver. Vamos só descer aqui esse fiozinho aqui, ó. Que ficou menorzinho ali, certo? Aí. Tá bom aqui. Vamos agora clicar isso aqui e vamos parar. Certo? Ficou assim. Vamos levar ele de volta para cá. Por cinza mesmo. Eu preencho ele de branco. Tá? No bitmap. Converter em bitmap. Esse tipo de sombra assim, gente, que você vê que tá bem esfumaçado. Que tem que ser tudo no bitmap, tá? Senão você não consegue. Desfocagem gaussiana. Vou aumentar um pouquinho aqui. Vamos dar um OK. Vamos colocar ele aqui no lugar dele aqui, ó. Mais para direita um pouquinho. Aí. Tá? Vamos ver aqui na transparência, ferramenta transparência. Vamos diminuir aqui, vamos por 30. Aí. 20. Aí ficou mais realista, não ficou? Ó, dá uma comparada com esse lado aqui, ó. Ficou esse branco aqui, certo? E aqui ficou o branco ali, ó. Certo? Tá bom? Eu acho que tá bom, né? Vamos dar um zoom total aqui. Ó. Tá bom.
Então vamos parar por aqui. No próximo vídeo a gente continua. Beleza? Vai acompanhando aí. Um abraço a todos. Obrigado.